Receber um favor que você nunca mereceu, nunca fez nada por isso e mesmo assim desdenhar dele, não aceitar ou perdê-lo. Talvez contando assim você ache isso meio estranho. Mas se nós partimos do princípio que a graça é um favor imerecido, ou seja, nenhum homem nunca fez nada para alcançá-la. Esse é um favor dado por Deus, de graça ao ser humano. Como é possível alguém perdê-la? Ou rejeitá-la, ou jogá-la fora? Ou ainda, será que Deus mesmo tiraria essa graça de alguém? Daria e depois tomaria de volta? Como será que funciona isso teologicamente? Se a salvação é pela graça, que é um favor imerecido, isso todos concordamos. Como é possível alguém perdê-la? Ou ainda, como é possível alguém rejeitá-la ou não aceitá-la? Como funciona essa dinâmica teologicamente? Como isso é possível? Bom, tudo isso nós vamos debater e estudar agora no programa Vejam Só de hoje, que já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Estamos iniciando mais uma edição do programa Vejam Só. Programa de debates, questionamentos e muito aprendizado bíblico. E por isso você é meu convidado a nessa noite fazer parte aqui da nossa comunidade e aprender um pouquinho mais sobre esses meandros da teologia que muitas vezes passam desapercebidos das nossas leituras bíblicas, e os convidados que nós trazemos até o programa são exatamente para isso, para levar até você muita informação, conhecimento bíblico, para que você possa, ao final do debate, ao final do programa, formar o seu conhecimento também, de repente confirmando aquilo que você já sabia, ou de repente, quem sabe, até mudando de opinião, dando essa oportunidade para você aprender e chegar e avançar um pouquinho mais nessa questão do ensino bíblico e no conhecimento teológico também. Por isso, fique à vontade para participar. Daqui a pouquinho nós vamos falar da nossa enquete, você vai poder participar também e ter outras informações. Mas antes nós vamos apresentar os nossos convidados que vão abrilhantar, o nosso debate de hoje. Aliás, são as estrelas, do nosso debate, eles que vão trazer e compartilhar conosco um pouquinho do conhecimento deles também sobre o tema que foi proposto para o programa de hoje. Primeiro, ao meu lado esquerdo, vou apresentar aqui o ancião Edson Reis. Na verdade, apresentá-lo não, que ele já é de casa, já veio aqui muitas vezes comigo, inclusive em uma oportunidade que eu estava apresentando. Ancião Edson, muito prazer em recebê-lo novamente, muito obrigado em aceitar o nosso convite. Sei que a agenda é sempre corrida, mas é um prazer tê-lo aqui conosco nessa noite. Prazer é todo meu, Zeca. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Pretendemos hoje ter um debate em alto nível. Trago também as recomendações do nosso pastor-presidente, pastor Silvio, do Ministério Elim Brasil. Muito bom, ancião. É sempre bom recebê-lo aqui. Sempre eleva muito o nosso debate com o seu conhecimento. Queria que o irmão passasse o endereço da igreja que o irmão está, para de repente quem nos assiste puder passar lá ou mora ali perto e não conhece, fazer uma visita para o irmão ali também. Nós estamos próximo a Campinas, cidadezinha que dá mais ou menos 15 quilômetros de Campinas, Hortolândia. Nós estamos ali na rua Palmira Francisca Fontoura, número 40, nas terras de Santo Antônio. É muito próximo da rodovia 101, facílimo de encontrar. As reuniões cristãs, todos os domingos às 9 da manhã. Muito bom, ancião. Prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Um ótimo debate, tenho certeza que vai acrescentar muito no nosso conhecimento também. E do outro lado, um convidado que já faz parte do Vejam Só, Eu costumo brincar que é sócio aqui do programa, só não vem mais que o Weber, ainda, pastor Serafim? Ainda, mas chega lá. Pastor José Serafim de Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus. É uma alegria, pastor, recebê-lo aqui nessa noite. Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite e nos ajudar aqui nesse debate nessa noite. Eu que agradeço, Zeca, agradeço você, agradeço o programa. Porque para mim é uma honra estar nesse programa. Eu tenho viajado muito por esse Brasil e pude constatar que esse programa é muito bem recebido pelos crentes dos vários estados e cidades onde já estive. Então, para mim é uma honra poder participar dele, é uma alegria, viu?
Muito bom, a gente se alegra muito, pastor Serafim, com as suas palavras, de saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido e tem alcançado, né, como a gente pretende, muitas pessoas para levar o conhecimento bíblico adiante. Pastor Serafim, passa o endereço da igreja do irmão, de repente quem estiver nos assistindo, fazer uma visita lá também. Pois não. É a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rua Conselheiro Cotegipe, número 273, bairro do Belém. Pastor presidente lá é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Nosso culto domingo, escola dominical às 9 horas. Culto à noite às 19 horas. E culto de terças e quintas-feiras também às 19h30. Muito bom, pastor José Serafim já passando aí a agenda completa, é só você se organizar aí para fazer uma visita lá também, tá bom? Antes de nós iniciarmos o nosso debate, né, naquele formato super bacana que você já conhece, gosta demais de perguntas, respostas, tréplicas, réplicas e por aí vai, nós vamos acompanhar a matéria que apresenta o tema de hoje, para nós termos uma base aí para iniciarmos então o nosso debate. Um dos debates mais antigos dentro da igreja ou da teologia, entre os estudiosos, é como funciona a dinâmica da salvação. Muitos concílios da igreja primitiva foram convocados para debates entre os teólogos sobre a salvação. Nosso primeiro passo hoje é definir o que é a graça de Deus. A palavra graça na Bíblia significa imerecida assistência divina dada aos humanos para sua regeneração ou santificação, ou ainda a benevolência de Deus a quem não merece. Biblicamente, graça é a graça de Deus que salva uma pessoa. A graça salvadora resulta em nossa santificação, o processo pelo qual Deus nos conforma à imagem de Cristo. No momento da salvação, pela graça através da fé, Deus nos faz novas criaturas. Bom, feita essa rápida definição, vamos para a nossa pergunta do programa de hoje. Se o cristão é salvo pela graça, que é um favor imerecido, como ele faz para perder a salvação, se desde o início ele nunca mereceu? Essa é uma outra grande questão do tema salvação. Como perdê-la? Ou ainda, será que isso é possível? Temos aqui dois grupos muito bem definidos e que estarão representados no Vejam Só de hoje. Um grupo afirma que não é possível perder. Outro entende que isso é possível de acontecer. Vamos tentar entender rapidamente esses dois lados da questão. Mas antes de responder a essa pergunta, o termo cristão precisa ser definido. Um cristão não é uma pessoa que fez uma oração, que foi para a frente da igreja ou cresceu em uma família cristã. Embora cada uma dessas coisas possa fazer parte da experiência cristã, não é isso o que faz um cristão. Um cristão é alguém que recebeu a Cristo através da fé e confiou nele como seu único Salvador. Dito isso, temos um grupo que afirma não ser possível perder a salvação. Eles dizem que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode remover um cristão da mão de Deus. Deus está disposto e é capaz de garantir e manter a salvação que nos prometeu. Por outro lado, temos aqueles que dizem que o cristão pode perder sim a salvação. Seria um exemplo disso aqueles que são cristãos e estão vivendo continuamente em um estilo de vida imoral. Ou ainda, o que dizer daqueles que são cristãos, mas no futuro chegam a rejeitar a fé e negar a Cristo? Um debate clássico da teologia toma conta do debate presidencial de hoje. Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Muito bom, tá aí a matéria de abertura, introduzindo o nosso tema, para nós termos algumas ideias iniciais de como vai funcionar o nosso debate e o tema que será discutido, para você aí de casa também já ir se familiarizando com todos os termos e com as ideias que serão apresentadas no programa de hoje, tá bom? O programa presidencial, você já conhece o formato, cada convidado tem direito a fazer uma pergunta, né? Ele tem 3 minutos de tempo, né, para elaborar a sua pergunta.
o outro convidado mais 3 minutos para responder e o convidado que fez a pergunta ainda tem mais 3 minutos para fazer uma réplica, né, em cima da resposta que foi feita, alguns comentários, algumas ideias, tá bom? E assim nós vamos fazendo vários blocos, né, vários momentos de perguntas e respostas, dando obviamente direito aos 2 convidados de fazerem o mesmo número de perguntas, tá bom? Mas para a gente iniciar, nós vamos ouvir a opinião deles, a ideia que eles vão defender sobre o tema de hoje. Nesse momento, cada um vai ter 5 minutos para explanar suas ideias, a tese que ele vai defender e, se quiser, já pode colocar alguns argumentos também para a gente já ir entendendo a posição que cada um vai defender. Eu vou começar, então, ouvindo o pastor José Serafim. Pastor, 5 minutos para o irmão, então, explicar e colocar aí para os nossos telespectadores a ideia que o irmão pretende defender durante a edição de hoje do programa. Pois não, irmão Zeca, muito obrigado. A tese que eu vou defender é que há sempre um risco de se perder a salvação. Enquanto nós estivermos neste mundo, corremos o risco. A salvação só está plenamente garantida, segura, quando nós formos a nossos corpos glorificados. Ou quando um cristão morre em Cristo, ou quando ele for arrebatado, o corpo glorificado. Mas enquanto estivermos nesse corpo, nessa vida, há sempre um perigo, sim. A graça de Deus é oferecida a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então, Deus oferece gratuitamente. Deus dá ao homem o direito de rejeitar a sua graça ou aceitar. Deus não priva o homem dessa liberdade. Deus não criou no homem um robô programado para servi-lo ou não. Deus criou um ser pensante, inteligente e com condições de tomar decisões. Deus oferece, através do Evangelho, da graça, a salvação. Oferecer não é impor. Oferecer é oferecer. Aquele que recebe a oferta pode aceitar e pode recusar. Então, não é Deus que priva o homem da salvação. É o próprio homem, com sua decisão, com seu pensamento, achando-se às vezes autossuficiente, que se sente no direito de recusar uma graça que lhe é oferecida. Aliás, já ouvi isso de muitas pessoas. Alguns acham que tem que pagar seus pecados com reencarnação, tem que pagar seus pecados com missas e sacrifícios, etc., mas não admitem que graciosamente pode ser salvo. E simplesmente rejeita a oferta. É um tipo de uma autoconfiança. Eu sou autossuficiente. Alguns até falam, eu sou muito bonzinho, sou religioso e portanto, já sou salvo por isso, não há o porquê ser perdido. Então, irei defender, no decorrer do programa, nós vamos ver mais detalhadamente essa posição, essa possibilidade que todo ser humano tem de aceitar ou de recusar. Deus ofereceu em Cristo, continua oferecendo. O Evangelho está sendo pregado, anunciado, estamos em pleno tempo da graça. Todo pecador pode se humilhar, se arrepender dos seus pecados e receber graciosamente a salvação. Aqueles que recusarem, responderão pela sua recusa. Deus não é o responsável é o próprio homem. Deus oferece, o homem recebe ou recusa. Muito bom. Ainda tem 1 minuto e 30, pastor. Eu vou aproveitar... O senhor encerrou o comentário? Quer falar mais alguma coisa? Não, tudo bem. Então, eu vou aproveitar que tem 1 minuto e 30. Assim, eu vou fazer só uma perguntinha para o pastor Serafim. Sim. Se o homem aceitar a salvação, depois ainda ele pode recusá-la? Pode. Tá. Ele pode aceitar e durante o percurso da sua salvação, ele pode simplesmente desprezar aquela salvação. Muito bom. E desprezando... Não é Deus que tira, é Ele que abandona. Uhum. Muito bom. Muito bom. Então, está aí a ideia, né,
e a tese que o pastor José Serafim vai defender durante o nosso debate. Com a mesma oportunidade, né, com mais 5 minutos agora, o ancião Edson Reis também vai colocar, então, a sua ideia, a linha, né, de pensamento que ele vai defender durante o nosso debate de hoje. Pode ficar à vontade, ancião. Obrigado. Em primeiro lugar, é um prazer conhecer o pastor Serafim. Não nos conhecíamos pessoalmente, né? Só de vê-lo no programa. É uma honra poder conhecer o senhor. E creio que a gente vai chegar no final do programa aí em altíssimo nível, né, Zeca? Então, eu digo o seguinte, a salvação, eu creio ser um dos pontos mais complicados de se debater dentro da Bíblia. Bom, tanto é que nós temos aí pelo menos 500 anos de debate, né? E se no futuro alguém pegasse o programa Vejam Só para tentar entender os pontos de vista de salvação, acho que ele estaria muito bem ancorado, né? Porque grandes nomes da teologia já passaram por aqui também discutindo esse assunto. E um problema que nós vemos é o seguinte, primeiro, desenvolveu-se naturalmente no ser humano a ideia de que o homem ele é salvo pelos seus próprios méritos. A teologia reformada diz que o homem é salvo pela graça. O sistema de recompensa, ele está presente na história do homem, nós podemos perceber desde a fundação do mundo, né? Nós vemos ali, por exemplo, quando Caim e Abel, eles vão fazer o primeiro sacrifício, né? É claro que aquilo não era sem objetivo, era com o objetivo de agradarem a Deus. Então, algumas coisas nós precisamos ponderar dentro dessa visão. Primeiro, será que o homem é salvo pelos seus méritos ou ele é salvo pela graça? A salvação é um caminho aberto pelo homem da terra para o céu, ou vou citar céu, né, como estágio final de salvação, porque tem cristãos que pensam diferente, ou vou citar que a salvação é um caminho aberto de Deus para o homem, né? O homem constrói a sua própria salvação, ou será que ele recebe a salvação como dádiva imerecida, que nós chamamos de graça, benignidade imerecida? É impossível, do ponto de vista teológico, a pessoa ser salva ao mesmo tempo pelas obras e também pela graça. Na realidade, elas estão diametralmente opostas. Salvação por obras ou salvação pela graça. Eu entendo que apenas a soberana graça de Deus, ela sim, é o meio e a possibilidade pela qual o homem será salvo. E ao mesmo tempo que Deus concede a salvação ao homem, o homem ele passa a desenvolver obras que ele demonstra a sua salvação. Normalmente eu costumo comparar isso a um balde com água, onde você pode, por exemplo, chacoalhar durante todo o tempo a água sem nenhum tipo de aditivo e ela não vai passar de água. Ao passo que se você colocar uma gota de detergente ali, então aquela água vai produzir uma espuma. O que é que acontece? Da mesma maneira, a salvação, o salvo, ele produz algo. Ele não produz para ser salvo, ou seja, ele não chacoalha a água para produzir a espuma. A espuma é produzida porque ele chacoalhou a água, você entendeu? São coisas completamente diferentes. Então, Deus, quando Ele nos escolhe, Ele não nos escolhe por causa da nossa fé. Ele não nos escolhe porque nós éramos santos, mas Ele nos escolhe para sermos santos. Ele não nos escolhe porque nós praticávamos boas obras. Ele nos escolhe para praticarmos boas obras. De modo que a graça de Deus, como favor imerecido, concedido a todo ser humano, ela indica para o ser humano que a reconhece que ele nunca foi merecedor da salvação. Ao passo que ele, não sendo merecedor da salvação e Deus o salvando, torna-se impossível ele perder essa salvação que Deus lhe deu. Por quê? Porque quando nós ouvimos a definição na introdução do programa, o cristão de verdade, ele não é alguém que simplesmente foi lá, levantou a mão, aceitou Jesus Cristo. O cristão de verdade, ele passa a desenvolver uma vida completamente diferente da vida anterior que ele demonstrava ter. Ele vive de acordo com a sua salvação.
Então, a graça de Deus, ela é concedida, conforme disse o pastor Serafim, a todos os homens. Esse todos, olhando o ponto de restrição àqueles que respondem a essa graça. Esse é o ponto que eu vou defender. Muito bom, ancião Edson, já dando aí a sua explicação. Vou só fazer uma perguntinha também, ancião, até para entender aqui. O irmão disse que nós somos escolhidos para as boas obras. Se nós somos escolhidos e não a praticamos, isso significa que a gente perde? Não, não perde. Pelo seguinte, nós somos escolhidos para as boas obras, mas conforme Paulo destaca no livro de Romanos, nós ainda estamos no corpo do pecado. Então, por mais que um cristão ele se esforce a fazer boas obras, não será possível a ele manifestar tais obras. É exatamente isso que torna impossível a salvação por qualquer tipo de mérito, se não for pela graça. Porque você imagina só, todos nós, inclusive o pastor Serafim, né, que já tem alguns anos de vida considerável, né, todos nós pecamos, muitas vezes pecamos o dia inteiro. Então, se nós colocássemos, por exemplo, um número de pecados por dia, se nós cometêssemos um pecado por dia, no meu caso, que estou chegando aí na casa dos 50, seriam 50 anos vezes 365 vezes 1. Quer dizer, quantos pecados eu cometi sendo praticamente um santo? Só que esse pecado, ele me faz ficar longe da presença de Deus. Então, um pecado por dia, eu não tenho como responder à salvação. Entendeu? Entendi, muito bom. Aí também a explicação do ancião Edson, que no decorrer do programa vai discorrer e falar um pouco mais, e as perguntas e respostas entre os dois convidados vão esclarecer mais sobre isso também. Agora nós vamos ver a enquete do programa de hoje, né, que estava postada lá no nosso Facebook, tá bom? É facebook.com/programa Vejam Só. Tá aí, ó. Não perder a salvação é uma liberação para pecar sem medo da condenação? Ou seja, o fato de você não perder a salvação, você tem a salvação garantida, funciona como uma liberação para que você possa pecar sem medo de ser condenado, sem medo do inferno? Temos lá duas opções. A opção número 1 é o sim, né? Então sim, isso é uma liberação, ou não, não é uma liberação. Então você entra lá no nosso Facebook, né, e vota à vontade. Aliás, a nossa página no Facebook esse ano tem funcionado como nosso canal de comunicação com você, telespectador que nos assiste aqui todos os dias. Lá no Facebook você encontra, além das nossas enquetes, né, como a gente acabou de mostrar, você encontra os temas que serão debatidos, os convidados que irão participar do programa, os contatos dos convidados, e você pode então comentar, né, nas nossas enquetes, você pode comentar nos temas dos programas, dando a sua resposta, colocando de repente perguntas para os nossos convidados. Você já deve ter percebido durante esse ano que a gente consegue ler os seus comentários aqui no programa e repassar essas perguntas aos nossos convidados, repassar a sua opinião, entender aquilo que você pensa sobre o tema que está sendo debatido. E outra ferramenta super bacana que nós estamos oferecendo é a sua participação por vídeo. Inclusive lá na nossa página tem um vídeo que eu, junto com o nosso estagiário aqui, o Rafael, né, a gente produziu, explicando um pouquinho como é que funciona para você postar o vídeo lá na nossa página do Facebook, tá bom? Então, assiste o vídeo, o Rafael deixou de um jeito lá, que logo que você entra na página do Vejam Só, já tem o vídeo lá destacado, então você assiste o vídeo com todas as informações e você posta lá na nossa página do Facebook para a gente colocar aqui também, para poder ouvir e vê-lo aqui nas nossas edições do programa Vejam Só, tá bom? Então, facebook.com/programa Vejam Só, nesse ano de 2018, é o nosso canal de comunicação. E essa enquete foi um oferecimento da Agrade. A Agrade que oferece vários cursos de formação nessa área teológica para você que nos assiste aqui, e é fundamental para que você possa, então, melhorar o seu conhecimento. Inclusive, já vou dar uma dica aqui, principalmente nessa área de escatologia, que é sempre uma área bem difícil, bem complicada, muitos detalhes a gente não consegue entender. Nesse semestre aqui, quem está ministrando a aula de Apocalipse, né, falando sobre escatologia, é o pastor Heber. Meu amigo, o pastor Heber colocou numa enrascada, hein, pastor?
falar sobre escatologia, Apocalipse não vai ser fácil. Bom, mas você se matricula lá no módulo do Pastor Heber e aí você fala que você viu o Vejam Só o dia que o Zeca apresentou e fala para ele que o Zeca falou que não vai ter prova nesse módulo, tá bom? Que ele não vai te dar prova nesse módulo aí, tá bom? Além desse curso que o Pastor Heber vai ministrar, tem tantos outros. Interpretação bíblica, hermenêutica, história da igreja, história da reforma, línguas, né, estrangeiras, tem inglês, tem espanhol. Bom, a grade tem uma vasta quantidade de cursos. Você liga lá, o telefone já aparece aí na sua tela, né, o 0 prestadora 11 3115 0819. E aí você fala lá com o pessoal para pegar as informações direitinho, os horários e os dias dos cursos, para você poder fazer parte também da grade e aprender um pouquinho mais, aliás, aprender muito mais, né, com os cursos da grade, tá bom? Nós vamos, fazer um rápido intervalo e na sequência, a partir do próximo bloco, nós vamos começar então as nossas perguntas e respostas sobre o nosso tema de hoje, tá bom? O intervalo é rápido, a gente vai, mas daqui a pouquinho o Vejam Só já está de volta e olha, nem adianta ficar zapeando aí pela TV, viu? O melhor da noite você tem aqui, na HIT, é o Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só. Te avisei que o intervalo era rápido e agora nós vamos iniciar, sem muita demora, o nosso debate propriamente dito, começando uma rodada de perguntas e respostas entre os nossos convidados. E hoje, né, falando um pouquinho sobre essa dinâmica da salvação, a ideia é respondermos a pergunta, né, se o cristão é salvo pela graça, que é um favor imerecido, como ele faz para perdê-la, né? Será que Deus tira, ele perde? Como é que funciona? Recebendo nessa noite em nossos estúdios o ancião Edson Reis, da Igreja Elim, lá de Hortolândia, que já no primeiro bloco colocou um pouquinho sobre a opinião dele, e também o pastor José Serafim de Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, que inclusive, pastor Serafim, vamos começar então essa rodada pelo irmão, tá bom? Então a primeira pergunta é sua, 3 minutos para fazê-la. O irmão Edson Reis, o ancião Edson Reis, tem 3 minutos para responder e o pastor Serafim mais 3 minutos então para completar a ideia, tá bom? Fique à vontade, o tempo é seu. Muito obrigado. Também quero agradecer por estar conhecendo pessoalmente o ancião Edson. Já ouvi falar, mas hoje estamos nos vendo pessoalmente, né? É um prazer, viu? E ampliando nossa rede de conhecimento e de amizade, não é, ancião? Senhor, minha pergunta é a seguinte: se não há risco de o salvo perder a salvação, por que Jesus os adverte a vigilância? Marcos capítulo 13, verso 37, Jesus diz o seguinte: e o que eu vos digo, digo a todos, vigiai. O apóstolo São Pedro deu a mesma recomendação na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8. No demais, irmãos, sede prudentes, sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, está em redor de vós, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Se a salvação não há risco de se perder, se ela está 100% garantida, por que a preocupação então com a vigilância? Porque Jesus disse a todos que vigiasse. Se eu já estou salvo e não há risco de perder, eu até que não entendi o porquê precisa vigiar então. E o apóstolo Pedro ainda foi um pouco mais enfático, dizendo que o diabo, nosso adversário, está em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Se alguém for tragado por esse leão, por esse demônio, quer tragar, toma conta dele. Ele continua salvo, mesmo tragado pelo diabo? É porque então Pedro mandou que vigiasse. Se não há risco, talvez a expressão fosse outra. Deita, dorme, descansa, você está salvo, não se preocupe. Não há risco. O adversário nunca vai te tragar. Você nunca vai se perder.
Você foi salvo, está salvo, está garantido. Pode dormir em paz. Mas não é essa a advertência. A advertência é para que vigiemos. E Jesus falou a todos. O que eu digo, o que eu vos digo a todos. Então, todo cristão, segundo a advertência de Jesus, deve viver vigilante. E depois o apóstolo Pedro confirmou, como já dissemos. Essa é a minha pergunta, ancião. Muito bom, pastor José Serafim. Ancião, fazendo aqui uma analogia, vamos ver se o irmão está vigilante aí, porque o pastor Serafim está querendo tragar você com essas perguntas aí. Vamos ver se está bom aí na resposta aí. 3 minutos, ancião. Na realidade, é assim, quando a Bíblia ela usa essas figuras, onde ela aconselha o cristão a ser vigilante, onde ela aconselha o cristão a tomar cuidado com o nosso adversário, ela não está se aplicando à perca da salvação, mas ela está se aplicando a um trânsito do cristão nesse mundo. Pedro, inclusive, quando a gente lê a carta de Pedro, você vai ver que Pedro ele se refere algumas vezes aos cristãos como peregrinos nesse mundo, pessoas que estão transitando. Normalmente, da seguinte forma: você não vigiar vai transformar sua vida como cristão em algo muito mais difícil. Ou seja, você vai ser um cristão que lá no final você vai ser salvo, como disse Paulo lá em 1 Coríntios 3, até como que pelo fogo. Mas o seu processo de peneiração como cristão, ele vai ser muito mais difícil. Eu vou dar um exemplo. Imagine um cristão que ele decide entrar por um comportamento que não é um comportamento próprio dos santos. E esse cristão, de repente, ele se envolva com roubo, né? Ele vai preso. O que é que aconteceu? O diabo o tragou no aspecto humano? Sim, o tragou, porque agora ele envergonhou o nome de Deus, ele é um cristão, ele está preso. Mas isso não significa que ele perdeu a salvação. Ele, ali dentro, ele pode novamente cair em si, se arrepender, assim como fez o rei Manassés, e buscar o perdão de Deus. Por quê? Porque ele está dentro de uma situação que nós conhecemos, chamada na teologia reformada como a perseverança dos santos. Então, embora ele tornou, né, que aí nós vamos entrar para o lado da responsabilidade humana, ele tornou muito mais difícil o caminhar dele como cristão, a salvação ele não perdeu. Ou seja, então quando Jesus diz vigiem, e quando Pedro diz cuidado, e quando outros dizem cuidado, é assim, olha, a tua vida como cristão, ela pode se tornar muito mais difícil nesse sistema se você não vigiar. Mas, ainda que aconteça da maneira como eu estou dizendo, você não vigiou, você deixou de orar, mas quando você se arrepender, você terá de novo a perspectiva e o alento e o carinho de Deus com você. Então, não creio, não vejo perca de salvação nesses textos de maneira nenhuma. Podemos usar até, pastor, a palavra grega, né, que é o sozo, lá no Novo Testamento, que normalmente usa, inclusive, salvação como cura, né, como libertação e assim por diante. Então, a palavra ela tem mais alguns significados, além desse que a gente coloca como salvação escatológica. Muito bom, senhor Edson. Pastor Serafim, mais 3 minutos isso para comentar a resposta e fazer algumas observações. Bueno, respeitosamente, ancião, eu acho que o senhor se contradisse na sua resposta. E contradisse fortemente. Em primeiro lugar, o senhor considerou a necessidade da vigilância para evitar problemas sociais, pessoais, não se referindo a problema espiritual. Quer dizer, mesmo que ele roubou, que ele matou, que ele adulterou, que ele estuprou, ele continua salvo. Mas depois o senhor se contradiz quando disse que ele precisa se arrepender. Se arrepender por quê? Eu não vejo necessidade de arrependimento. Ele não perdeu a salvação. Se ele se arrepender e pedir perdão, foi a sua expressão. Ele pode voltar a ter novamente. Agora, vamos dizer que ele não se arrependa. Ele cometa um crime, a polícia o aborda e ele morre numa réfrega policial, não teve tempo de se arrepender, mas era salvo. E como que fica? Não se arrependeu. Praticou um roubo, estupro, um crime violento. E não teve tempo de arrependimento. Se fosse tocar de Manassés teve tempo de se arrepender. Ele praticou todo tipo de atrocidade, foi preso pelo rei Nabucodonosor, né, ficou lá em Babilônia,
E lá na prisão ele caiu em si, se arrependeu, Deus o restaurou. Deus aceita, sim, o arrependimento, claro, todo pecador que se arrepende, ele encontra o favor de Deus. Mas não podemos confiar, porque Jesus podia... Então, de acordo com a sua forma de falar, Jesus podia, olha, vocês vigiem, mas se acontecer de cair, também não se esquenta a cabeça, não. Vocês depois vão poder se arrepender e ser restaurados, não tem problema. E nós vamos também com isso alimentar muitos crentes a dizer, olha, irmão, qualquer oportunidade que você tenha de dar uma melhorada na tua vida aí, pode aproveitar, depois você se arrepende. Se arrepende e volta à comunhão com Deus, tudo certo, não tem problema nenhum. E nós estamos tratando de negócio super delicado. Salvação é questão de eternidade. E depois que o cristão, depois que o cidadão passa daqui para lá, não há mais tempo de arrependimento. Porque depois da morte segue-se o juízo. Então, o ensino é, para o crente, ter cuidado. Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Alguém já me disse que coroa não é salvação, mas quem perde a coroa, perde a salvação, é evidente. Agora é a vez do irmão, né, de encaminhar a sua pergunta ao pastor Serafim, mesmo eu sabendo que o senhor vai aproveitar um pouquinho desses 3 minutos para fazer um comentário em cima do que o pastor Serafim acabou de dizer. Pode ficar à vontade, o irmão tem... Não é tréplica, não é? Não é tréplica, é a pergunta que ele vai encaminhar. Mas eu já sei que ele vai dar uma comentada, né, pastor Serafim? Então eu já falo antes, mas pode comentar também, o irmão tem 3 minutos, fique à vontade para fazê-lo. Na realidade, pastor Serafim, a questão o senhor citou muito bem, Manassés, conforme eu coloquei. A questão é assim, existem 2 grupos de pessoas dentro da igreja, os salvos e os não salvos. Então, eu citei, no caso, o grupo do salvo. O senhor fez referência ao grupo do não salvo. O não salvo é essa pessoa que morreu no tiroteio com a polícia e não se arrependeu. Ele nunca foi salvo. Agora, o salvo, ele tem garantido a perseverança dos santos. Ele vai se arrepender no final. Isso não é uma brecha para pecar, por quê? 1 de João, capítulo 3, versículo 6, diz que quem nasceu de Deus não vive cometendo pecado, não vive praticando o pecado. Então, o que é nascido de Deus, o que é salvo pela graça, ele não peca de maneira nenhuma. E aí o apóstolo João mesmo diz, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Então, quando a gente fala em salvo, nós não estamos falando da pessoa que foi lá, levantou a mão e disse que aceitou Jesus. Nós estamos falando de pessoa que passou a demonstrar os frutos, o fruto do Espírito na sua vida, passou a viver como cristão, teve um deslize, seja ele qual for, e a partir desse deslize, ele pagou com as consequências, mas ele se arrependeu, porque essa garantia existe na palavra de Deus, né? Que é o que nós entendemos como perseverança do santo. Então, eu não me contradigo de maneira nenhuma nessa fala. Essa fala que eu me refiro aos santos, me refiro aos salvos. Como foi o caso de Manassés, como foi o caso de vários personagens bíblicos que tiveram tempo de se arrepender. Agora nós temos personagem bíblico que não se arrependeu e não teve tempo de se arrepender, como é o caso do rei Acabe, né? Embora com todas as admoestações dos profetas. Mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte. Um dia Jesus disse assim para Nicodemos, Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. Então, a minha pergunta é uma pergunta composta. Primeira, todo cristão nasce de novo? E se nasce, é possível, vou cunhar um termo, Zeca, vou cunhar um termo na televisão. Todo cristão nasce de novo. E se nasce, é possível ele desnascer? Essa é a minha pergunta. Muito bom, tá aí o senhor tá caprichando ele, tá vendo? Mesmo. Você viu, você achou que só o senhor quer, né, fazer uma pergunta difícil, né? Mestre, o senhor veio preparado. Dando respeito. Pastor Serafim, o irmão tem 3 minutos, então, para responder aí, principalmente esse novo termo que ele criou aí, o desnascer. Desnascer é um termo novo, realmente. No dicionário nem deve ter ainda. Ainda não, mas vamos chegar lá. 3 minutos para o pastor Serafim. Pois não. Todo salvo nasce de novo, evidente. Porque Jesus falou que se não houver novo nascimento, a pessoa não é incluída na família de Deus. Então, todo salvo nasce de novo.
Agora, o que precisamos entender, quando o apóstolo São Paulo escreveu o capítulo 5 de Gálatas, ele mostrou que no cristão nascido de novo existem duas naturezas. Porque o novo nascimento não mata a natureza velha. Paulo disse que nós crucificamos a carne, estamos crucificados com Cristo. Crucificado ainda não está morto, crucificado está vivo. Dizem alguns historiadores que tinha crucificado que ficava 7 dias na cruz, demorava para morrer. E dos ladrões quebraram as pernas para que morresse naquele dia. Então a crucificação não mata na hora. Então a pessoa nasceu de novo, foi nele embutida a natureza de Deus. Eu gosto muito ainda da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas pela incorruptível palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, com esse novo nascimento, a natureza de Deus entra nesse nascido de novo. Ele passa a ter a natureza de Deus dentro dele, mas a natureza velha, adâmica, não morreu, ela continua aí. Por isso, o apóstolo disse que há duas naturezas dentro de nós, é a carne batalhando contra o espírito e vice-versa. A natureza que nós mais alimentarmos é a que vai prevalecer. Se um cristão alimentar mais a sua velha natureza, ela vai criar forças e vai sufocar a natureza nova. Como se alimenta a velha natureza? Com as coisas do pecado, com as coisas da carne, com as coisas desagradáveis a Deus. Eu acho até, eu às vezes digo alguma coisa que eu acho que até parece impossível acontecer, mas acontece. Por exemplo, um cristão, você colocar na frente da televisão ou do computador para assistir cenas pornográficas, depois fala, sou um cristão. Ele está alimentando a natureza carnal, pecaminosa. Como se alimenta a natureza santa de Deus que está em nós? Com as coisas de Deus, com a leitura da palavra, com a meditação na palavra, com a oração, com uma vida de consagração. Então, vamos alimentando essa nova natureza. Então, não é desnascer, mas é sufocar a natureza de Deus que está em nós e deixar prevalecer a natureza pecaminosa que ainda não morreu. Ela só vai morrer completamente quando nosso corpo for glorificado. Aí ela desaparecerá completamente. Mas enquanto estamos aqui, ela está viva e correndo o risco de, se nós a alimentarmos, se fortalecer e sufocar a nova natureza. Não é desnascer, é morrer a natureza santa de Deus. Muito bom. Além de tudo, em cima do tempo. Pastor Serafim, respondendo então a pergunta do ancião Edson. Ancião, 3 minutos para os seus comentários, né, sobre a resposta. E ele conseguiu explicar aí o desnascer? Não consegui, não. Mas vamos chegar lá. Vai lá, senhor, 3 minutos, fica à vontade. Então tá. Então, pastor, olha só que interessante. Aqui sim a gente consegue encontrar uma contradição e muito forte. Porque, por exemplo, eu perguntei, o cristão nascido de novo, né? E vamos para o desnascer. Então ele não desnasce, então ele continua nascido de novo. Mas ele é um cristão que ele alimentou uma natureza carnal a mais do que a natureza espiritual. Então nós vamos entrar para Romanos, capítulo 8, o capítulo 8 inteiro. Paulo vai trabalhar isso, dizendo que existe um contraponto entre aqueles que estão em Cristo, que ele diz que quem está em Cristo nova criatura é, e ele vai colocar durante todo o tempo ali um contraponto entre o cristão nascido de novo, que anda pela carne, e que ao mesmo tempo ele tem picos que ele anda pelo Espírito, né? A gente vai perceber isso muito claro na carta de Paulo aos Romanos. Tanto é que o próprio Paulo, ele chega num determinado ponto que ele diz, miserável homem que eu sou, quem me libertará desse corpo, né? Porque com a minha mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com a minha carne eu sou escravo da lei do pecado. Eu percebo uma lei guerreando dentro de mim. Então o verdadeiro cristão, embora ele continue com a natureza pecaminosa, embora ele possa pecar, ele possa até deslizar, o que vai acontecer? Ele vai sempre se arrepender, porque ele sempre vai estar dentro daquilo que a gente conhece na teologia reformada como a perseverança dos santos, né? Deus cuida, está lá no livro de Judas, versículo 24. Então Deus cuida do santo, não tem como. Agora, uma vez que o senhor procurou fazer, mas o senhor não separou, porque para mim o cristão que nasceu de novo, embora ele tenha uma
sufocado a mentalidade espiritual, ele continua nascido de novo. E uma vez que ele continua nascido de novo, nós temos que lembrar que ele foi redimido. Se ele foi redimido pelo sangue de Jesus Cristo, o que é a palavra redimido? É um resgate. O resgate foi pago. Ou seja, foi pago o quê? Aí Pedro, que o senhor gosta de citar, diz assim, ó, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem máculas. E aí, se nós fomos redimidos, ou seja, fomos resgatados, foi pago um preço, que é o sangue de Jesus Cristo. Como é que um cristão que teve sobre si o sangue de Jesus Cristo, pago pelo próprio Cristo, ele pode agora perder o pagamento que foi feito na vida dele, né? Deus mesmo teria que revogar sua compra. Não tem como o cristão ter a sua revogação da compra por causa do resgate de Cristo. Ou seja, o resgate comprou, uma vez comprado, está comprado. Só ilustrando, eu compro de você essa caneca. Eu comprei, foi pago um preço para você. A partir do momento que foi pago esse preço, você não tem mais autoridade sobre isso. O pecado não deve reinar em vós, porque fostes comprados por bom preço. O salvo está nessa categoria. Muito bom. Tem a explicação do ancião Edson, então, sobre essa dinâmica aí que ele mesmo introduziu, né, na sua pergunta. Nós vamos voltar agora para encerrar esse nosso bloco, para uma pergunta para o pastor Serafim, né? Então, vai ter uma pergunta do pastor Serafim, resposta do ancião Edson, e o pastor Serafim, então, encerra o nosso bloco fazendo um comentário. Como o ancião teve direito de uma tréplica, eu também tenho. Não, então, na verdade, ele usou o tempo da pergunta para fazer a tréplica. Se o senhor quiser, pode fazer o mesmo. Nesses 3 minutos, o pastor pode comentar e fazer a pergunta, tá bom? São 3 minutos. Então, pastor... minha vez. Isso, de uma vez. O irmão pode ficar à vontade para comentar e para fazer a sua pergunta, então. O irmão comentou Romanos 7 e Romanos 8. Me parece que faltou um pouco aí de uma melhor compreensão do texto, uma melhor análise do texto. Que o capítulo 7, o apóstolo Paulo fala do homem carnal, do homem velho, do homem natural. E o capítulo 8 ele fala do homem nascido de novo. Então, quando ele diz miserável, homem que sou eu, quem me livrará do cubo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Ele se refere a um homem da velha natureza. Pois quando ele, no capítulo 8, ele diz, andai em espírito e não cumprireis com concupiscência da carne. Ele já fala do novo, da nova criatura. Mas o nosso tempo não é muito grande. Eu quero ler 3 versículos e quero que o senhor explique. Ezequiel 18, 21 a 24. Posso ler? Pode ler, pastor, por favor, fica à vontade. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová? Não desejo. Antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou. Neles morrerá. Parece-me que aqui existe um ponto final, né? Mostrando as consequências. Aquele que pratica a justiça. Qual é a verdadeira justiça? É aquele que reconhece Jesus como seu Salvador, é justificado pela fé. E o justo, o santo, o nascido de novo, que de repente se desvia, pratica obras pecaminosas, pratica injustiça e morre nela. É o que diz o texto, no seu pecado morrerá. Morrendo no seu pecado, eu acho meio complicado entrar no céu, porque no céu não entra pecado.
Muito bom. Então, aí a pergunta do pastor Serafim. São 3 minutos para o irmão comentar, né, ou responder, melhor dizendo, e fazer as observações sobre o texto lido também. Fica à vontade. Então, pastor, veja só, o texto aqui, a gente nunca pode perder de vista. É muito complicado quando a gente pega algumas passagens do Antigo Testamento e tenta fazer esse tipo de aplicação, que, com todo respeito ao senhor, o senhor fez agora. É muito complicado. As passagens do Antigo Testamento, o contexto delas todos, na sua grande maioria, elas são para Israel. Aqui, por exemplo, nós estamos com Ezequiel, visão de exílio, né? Ezequiel escrevendo para o povo de Deus. Então, Ezequiel, ele coloca a lei em questão. Tanto é que ele diz, a sua justiça. A justiça do homem estava baseada onde? No tempo de Ezequiel? Estava baseada na lei. Então, e isso Paulo vai corroborar em Romanos, capítulo 10, versículos de 1 em diante, que Cristo torna-se a justiça de Deus e não a lei. Então, quando ele cita, né, que tudo aquilo que o ímpio fez de bom, aquilo que o justo fez de bom, ou seja, ele pode ter guardado toda a lei, mas se ele se desviou, contexto, nação de Israel, e morreu, ele morreu na sua impiedade, ele se tornou ímpio, como é o caso de alguns reis do Reino do Norte, morreram na sua impiedade. Alguns deles nem sepultados foram na sepultura dos reis. Agora, quando a gente pega a igreja neotestamentária, porque o senhor fez a aplicação desse texto para a igreja, até usou Jesus aí. Quando a gente pega a ideia da igreja neotestamentária, nós vemos que a lei, ela praticamente, ela está isenta da igreja, né? Nós vemos a graça prevalecendo o tempo inteiro. E aí Paulo diz que por esta graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Vem através da fé para que ninguém se glorie. Porque imagine, por exemplo, esse justo de Ezequiel ou esse ímpio de Ezequiel comparecendo perante Deus. O justo vai dizer, olha, eu cumpri os 10 mandamentos, eu cumpri as 613 leis, que ele nunca cumpriu, porque é impossível cumprir. E o ímpio dizendo, eu cumpri 514, mas depois eu me desviei. Então eu perdi todo o meu mérito. Então o assunto aqui é local, para a nação, para as pessoas daquela nação que estão vivendo dentro daquele contexto. Não pode ser aplicado à nossa visão de igreja neotestamentária, porque senão nós teremos um problema sério. Porque o que é que faz o homem ser salvo? É o sangue de Cristo. Para que o homem ele possa ser salvo, necessário vos é nascer de novo. Necessário é se arrepender. Ou seja, cadê os 18 da Torre de Siloé? Se vocês não fizerem a mesma coisa, se vocês continuarem do mesmo jeito, vai ser pior para vocês. Então, vos digo que vocês devem se arrepender. Então, o arrependimento no conceito neotestamentário, ele é tudo. Agora, claro, se uma pessoa morrer dentro do conceito neotestamentário também, sem arrependimento, ele vai para a condenação eterna. Isso é muito claro. Se nós somos justificados, aí eu faço a pergunta, né? Ou é só o comentário? Não, só o comentário. Só o comentário. Então, beleza. Então, depois eu falo sobre a justificação. Muito bom. Minha vez de comentar, pastor, né? Isso, agora é o seu comentário, mais 3 minutos. E aí, depois desse comentário, pastor Serafim, antes a gente encerra esse bloco e depois a gente volta, então, com o senhor fazendo a pergunta. 3 minutos, pastor Serafim. O pastor Edson Reis, né? Eu também, com todo respeito pelo senhor, mas num debate temos que ser bem aberto e claro, né? Eu acho que outra vez o senhor pintou um Deus injusto. Em primeiro lugar, o texto de Ezequiel, que nós lemos, não fala nem que é a lei e nem diz que é para Israel, diz o homem. O que diz Ezequiel é o homem. Será que Deus então comete uma injustiça? Para aquele povo Deus tratava de um jeito e a nós trata de outro? Não, a justiça de Deus sempre é a mesma. Ele não mudou a sua maneira de ser. Como qualquer judeu que se desviasse de Deus, quando lemos o capítulo todo de Ezequiel, o que Deus exige? Que você seja justo, que você não pratique injustiça, que você socorra o aflito, e não roubando, não lançando mão do alheio, e aquelas recomendações. O que para nós não mudou em nada, nós devemos ainda continuar no temor de Deus. A graça de Deus tem uma expansão, desde Abel até o último homem que morreu, são salvos pela graça, nunca por seus méritos. Mesmo o judeu, em questão da lei, porque, como o senhor disse muito bem, que eu concordo, nenhum judeu guardou a lei 100%.
O único que guardou a lei 100% foi Jesus. Então, não era essa questão de quebrar um ou outro mandamento, porque o próprio Paulo reconhece que a lei está acima da capacidade humana. Acima, ele reconhece que a lei é espiritual e eu sou carnal. Então, o espiritual para o carnal não casa, não dá certo. O homem não tem a mesma capacidade. Mas quando nós lemos o Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que Jesus foi até mais rigoroso que a lei. Só que aí tem um detalhe, agora sim, agora ele fala para pessoas espirituais, nascidas de novo, que têm a mente de Cristo. Então, com a mente de Cristo, o homem tem capacidade de guardar a lei de Deus, guardar o ensino da palavra, porque não é dele, mas é o Espírito de Deus que agora habita nele. Então, Deus não é um Deus injusto, não, que é só judeu. Nós agora, a igreja neotestamentária, a pessoa pode se desviar, é crente há algum tempo, depois ele pratica a injustiça e morre no pecado, mas não tem problema. Ele não é judeu, ele é da igreja neotestamentária, é a graça, então ele pode ser salvo, não tem problema nenhum. Aí nós estamos pintando um Deus injusto, e o nosso Deus é justo. Muito bom. Então os comentários do pastor José Serafim, em cima da resposta, né, do ancião Edson, encerrando esse nosso bloco do programa e esse bloco de perguntas e respostas também. No próximo bloco, a gente volta então já com a pergunta do ancião Edson e eu não sei porquê, mas eu tenho certeza que ele vai comentar também a resposta que o pastor Serafim deu. Não sei porquê, mas estou sentindo aqui. Mas isso nós vamos conferir no próximo bloco, tá bom? O intervalo é rápido. Eu ouvi aqui alguma coisa, eu senti aqui. Mas isso é no próximo bloco. O intervalo é rápido, não sai daí que ainda tem muito Vejam Só para você nessa noite. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Muito bom, estamos de volta com o debate do Vejam Só nessa noite. Um debate que tá, se você não pegou desde o começo, você tá perdendo, viu? Além de muito conhecimento das escrituras, nós estamos pegando aqui dois debatedores que estão aqui, tentando um pegar o outro ali na curva, no momento certo, naquele pingo no i. Recebendo aqui com muita alegria o ancião Edson Reis, da Igreja Elim, lá de Hortolândia, e também o pastor José Serafim de Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Belém. Os dois têm aqui contribuído muito com o conhecimento deles para o nosso tema de hoje. E falando em conhecimento, nós fomos até as ruas, né, da cidade de São Paulo, lá na rua que é conhecida como a Rua dos Crentes, né? E nós fizemos exatamente essa pergunta para o pessoal lá. Vamos ver o que a sabedoria popular nos aprontou na edição de hoje do Vejam Só. Se a graça é um favor imerecido, ou seja, ninguém merece a graça, como é que a gente faz para perder essa graça, para perder a salvação? Rejeitando-a. Ela é dada. Ela é concedida. Se eles não acreditar, não crer, porque a Bíblia diz que é tudo possível àqueles que crêem, né? Se ele crer, já é um grande passo para que Deus possa habitar nele, né? Mas se ele não crer, infelizmente, né, é poder de escolha. Quem escolhe somos nós. Nós, como servos de Deus e alvo dessa graça, temos que fazer o quê? Não a parte de Deus, mas a nossa própria parte. Não é? Isso não inclui que nós seremos salvos pelo nosso próprio esforço, mas pela valorização nossa por esse sacrifício do Senhor. Negando a fé, negando a Cristo. Que a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que o aceitaram, ele deu o poder de ser chamado filhos. Ele era o verbo se fez carne, habitou entre nós e daí por diante. Né? Então todo aquele que nega a fé, que nega Jesus, ele não tem direito da salvação. Eu acho que a gente não perde, porque nós fomos escolhidos. E se nós somos um povo escolhido, nós fomos predestinados à salvação, então nós não vamos perder a salvação. Mesmo que você fique afastado, o Espírito Santo vai te buscar uma hora. É nisso que eu acredito.
Muito bom, tá aí. Hoje o pessoal caprichou até, viu, nas respostas. As respostas foram boas hoje, viu? Do nosso povo fala. Tá vendo, pastor Hébio? O problema não é o pessoal respondendo na rua, não. O problema é o senhor. Toda vez que o senhor está aqui, o senhor fica reclamando, o povo fala, mas tá vendo? As respostas foram ótimas hoje, tá bom? Vou ficar passando esse povo fala aí agora direto aí. Ancião, o irmão agora que vai fazer a pergunta, e ali na pergunta ali do pessoal das ruas, né, nas respostas, o pessoal está mais pro lado do pastor Serafim aqui, viu? Acho que o senhor vai ter trabalho aí para explicar aí pro pessoal depois aí. Verdade. Bandear pro seu lado aí. Ancião Edson, então 3 minutos pro irmão fazer a pergunta, resposta do pastor Serafim, e o irmão encerra então esse momento aí com mais 3 minutos para comentar, tá bom? Fica à vontade, o tempo é do irmão. Legal. Então, pastor, o senhor disse assim, então você pintou um Deus injusto. Quando os espectadores de Paulo o ouviam, Paulo também tinha essa mesma noção, que eles diziam que Paulo também estava pintando um Deus injusto. Tanto é que no capítulo 9, Paulo diz assim, então, será que nós vamos ter uma injustiça da parte de Deus, porque eu amei a Jacó, mas odiei Esaú? E aí Paulo diz de maneira nenhuma, porque nós temos que entender que Deus, ele é soberano. Deus age da maneira como ele quer. Então, na maneira como foi colocado no bloco anterior, a questão de Ezequiel 18, eu posso sugerir aos espectadores refazerem a leitura de Ezequiel. É um livro completamente dado à nação de Israel. É um livro que não tem aplicação direta aos gentios. É um livro dentro de um contexto completamente israelita. Então, vamos tirar ele da Bíblia? Não vamos tirar, porque ele está repleto de princípios orientados pelo Espírito Santo que servem para a nossa vida. Assim como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10. Mas tentar pegar Ezequiel 18, conforme o senhor usou, e colocar dentro de um ponto de vista soteriológico, não cabe, não cabe de maneira nenhuma. Ali se trata realmente de pessoas que eram guardadores da lei, pessoas que praticavam a lei dada à nação de Israel. Então Deus não é injusto, né? O próprio Deus ele vai orientar isso através de Paulo em Romanos capítulo 9. Mas, como tenho direito aí a uma pergunta, então a pergunta é a seguinte: o cristão, veja só, eu sempre vou lembrar dentro dessa tônica que nós temos 2 grupos de pessoas, cristãos e transeuntes dentro da igreja. O cristão, diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas anteriores ou as coisas velhas são passadas. Então, a pergunta, de novo, ela é composta. Se uma pessoa, ela verdadeiramente está em Cristo e ela é uma nova criatura, como é que ela, sendo uma nova criatura, estando em Cristo, ela pode perder a salvação? No caso, essa nova criação que Deus fez como presente no ser humano, ela pode ser cancelada? Ele se tornou uma nova criação de Deus. Foi Deus que o transformou, porque cabe a mim tanto querer como operar. Deus o transformou. Se ele perde a salvação, então Deus teria que cancelar o novo nascimento desse crente. Deus cancela? Muito bom. Pastor Serafim, 3 minutos, então, para a sua resposta. Fica à vontade. Pastor, aí não cabe a palavra cancelar. Deus não cancela nada. É a própria pessoa que rejeita. Aí, quando alguém despreza a salvação, por isso, lá no capítulo 12, versículo 25 de Hebreus, há uma advertência para os crentes, para os nascidos de novo. Vede que não desprezeis aquele que lhes fala. E no capítulo 2 de Hebreus há uma advertência para os crentes também, recomendando que se não atentarmos para uma tão... Como escaparemos nós, era para ímpio ou para crente? Se não atentarmos para uma tão grande salvação. Ainda lembra, a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. E toda desobediência recebeu justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos? A carta aos Hebreus, que até hoje se discute quem foi o escritor, mas isso não é o mais importante, mas escrevia para os crentes hebreus. Hebreus que tinham deixado o judaísmo e aceitado a Cristo. E eles estavam agora sendo tentados a voltar ao judaísmo.
E o escritor os adverte para que eles atentem, sejam mais atentos. Porque se não escaparam aqueles que, ouvindo, desprezaram, como escaparemos nós? Se aqueles ouviram o anjo, mas nós ouvimos o próprio Deus. Então veja que o negócio é sério. Não se trata de desnascer, não. Se trata, a pessoa pode nascer e morrer. Pode nascer uma nova criatura. Essa nova criatura não se alimenta o suficiente com a palavra de Deus e morre. Morrendo ele, prevalece o velho homem, a velha natureza. Então, uma pessoa nascida de novo, um crente, uma nova criatura, ele não se torna uma pessoa obrigado a permanecer em Cristo. Ele continua tendo absoluta liberdade. Se ele, dentro do cristianismo, dentro da sua fé em Cristo, ele achar que o mundo lhe é mais conveniente, ele achar que ele deve fazer aquilo que der na sua cabeça e que ele é dono de si mesmo, então Deus não lhe priva desse direito. Ele recebeu e depois desprezou. Ele pode desprezar, é um direito que ele tem. Desprezando, automaticamente ele anula aquilo que... Não é Deus que anula, é ele que anula. Toda a bênção, toda a graça que ele recebeu de Deus. Muito bom. Então tá aí a resposta, pastor José Serafim. O senhor Edson, pode ficar à vontade para comentar então a resposta. Então, pastor, veja só. O cristão que nasceu de novo, o grande problema é quando a gente tenta atribuir ao homem a participação na salvação. Por isso que o debate ele acaba ficando tão extenso. A gente tenta atribuir à salvação uma participação humana. E não tem. Por exemplo, uma vez que, conforme eu introduzi, a salvação ela vem do céu para a terra, não da terra para o céu. Uma vez que o cristão ele foi salvo, uma vez que o cristão nasceu de novo, uma vez que o cristão foi justificado, uma vez que o cristão foi glorificado, o processo, que a salvação ela é um processo. Esse processo ele teria que ser completamente revertido. Ou seja, é impossível, dentro da teologia bíblica, que a gente não se trata de calvinismo nem de arminianismo, dentro da teologia bíblica, um cristão verdadeiramente que nasceu de novo, que foi glorificado, que foi justificado em Cristo, é impossível. E Judas corrobora isso, lá em Judas 24. Judas diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então, Judas diz aqui e garante que os santos, eles são preservados de tropeçar. E quando nós vemos tropeçar aqui, não são erros do cotidiano. É, na realidade, a perca mesmo da sua própria salvação. Agora, veja só. Romanos capítulo 5, versículo 1, nos mostra que o cristão, ele é justificado quando ele aceita a fé. Então, quando ele aceita a fé, ele está justificado em Cristo. E é por isso que nós somos justos. Então, se a declaração de justiça é feita à luz do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Paulo, entendendo isso, ele diz que quem nos separará do amor de Cristo? Veja que é contexto do mesmo texto. Quem nos separará do amor de Cristo? Acaso tribulação, perigo, morte, espada? E depois ele diz assim, olha, eu estou convencido, Paulo está convencido, que nada nesse mundo vai me fazer perder minha salvação. Nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não existe, por mais que o cristão ele tenha erros, ele tenha acertos, o coração dele sempre vai ser um coração voltado para nosso Senhor Jesus Cristo. O coração dele sempre vai ser um coração contrito, um coração de arrependimento. Porque o próprio Paulo diz, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou, aos que glorificou, predestinou, a todos esses. E nada pode separar-nos do amor de Deus, então não tem como ele perder a salvação. Muito bom. Tá aí, então, os comentários do ancião Edson, em cima da resposta do pastor Serafim. Queridos, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver a nossa enquete de novo e ver os comentários dos telespectadores, e em cima desses comentários os irmãos vão fazer outros comentários e responder. Eu posso fazer uma pergunta para ele, né? Então, pastor, na verdade
até a gente queria fazer, mas por conta do tempo, nós não vamos mais fazer, senão nós não vamos conseguir dar mais uma pergunta para cada um. Tá, o tempo vai ficar corrido. O irmão já fez 2 e o ancião Edson também já fez 2, para a gente deixar igual e não ficar um fazendo mais perguntas, para não ficar desigual. Coloca a nossa enquete aí na tela, por favor. Vou começar com o senhor, pastor Serafim. Não perder a salvação, ou seja, que é a ideia que o ancião Edson tem defendido. Pessoa que não perde a salvação. Ele trabalha então com uma liberação para pecar sem medo da condenação? O irmão acredita nisso? Justamente essa é a minha grande preocupação. Certo. Dizer a uma pessoa, o senhor fica tranquilo, a salvação que o senhor recebeu, o senhor não perde. Pode ficar à vontade. É um grande risco ele entender que ele está livre para fazer aquilo que ele bem entender, porque a salvação não se pode perder. Muito bom. Ancião, qual que é a sua resposta para isso? Não perder a salvação, na sua opinião, é uma liberação para pecar sem medo da condenação? De maneira alguma, porque o santo, o salvo, ele não pratica o pecado. Todo aquele que pratica o pecado não nasceu de Deus. Então, se o camarada ele está dentro da igreja e ele faz do pecado uma prática, ele não é nascido de novo, ele não é cristão. Diferentemente dele tropeçar, dele errar, dele olhar para o pecado dele, buscar o arrependimento e tome consertando. Então, não é uma liberação, muito pelo contrário. Quando você tem essa certeza da sua salvação em Cristo Jesus, você teme muito mais pecar, porque você sabe que você foi salvo, você foi comprado por bom preço e não está dependendo das tuas obras para colaborar com a tua salvação. Muito bom, então tá aí a opinião dos dois convidados sobre a nossa enquete. Nós vamos ver agora o que o pessoal comentou no Facebook e os nossos convidados também vão fazer comentários em cima dessas respostas, porque daí a gente vai ver realmente a opinião do telespectador sobre o tema e eles também vão dar as opiniões deles sobre os comentários que foram feitos. Coloca aí, então a nossa primeira tela, a opinião é do Vitor do Nascimento, isso mesmo. E ele fala o seguinte, olha: os eleitos de Deus foram eleitos para a santificação e predestinados para serem conforme a imagem de Cristo, conforme vemos lá em Efésios 1:4 e Romanos 8:29. Logo, isso não significa liberdade para pecar. Pastor Serafim, eu entendo que ele vai um pouquinho diferente daquilo que o senhor pensa, muito, né? Muito diferente. Porque ele fala então que a pessoa foi eleita para santificação, mas mesmo se ele não se santificar ou não buscar isso, ele vai... Ele está eleito, né? Ele está eleito. É. E aí, como é que a gente desamarra ou desata esse nó que esse convidado esse nosso telespectador, ele é da filosofia arminiana, que acredita numa eleição indeterminada, Deus elegeu. Calvinista. Calvinista, pastor, desculpe, calvinista, obrigado. Ele é da teoria de Calvino, né? Uhum. Que admite que Deus predestinou alguns para a salvação, outros para a perdição. Quando o texto fala que Deus nos predestinou, essa predestinação não é pessoal, ele predestinou um povo para ser salvo. E quem é esse povo? No mundo existem 3 povos: judeu, gentil e igreja de Deus. Deus predestinou um povo, esse povo é a igreja do Novo Testamento, que qualquer pecador que se arrepende dos seus pecados pode pertencer à igreja, portanto está entre os eleitos. Então não é uma eleição pessoal. Deus me elegeu, eu para ir para o céu, você põe para o inferno. Nós estamos fazendo um Deus injusto. Que amor é esse? Entendi, muito bom. Coloca de novo a tela, que na sequência tem uma opinião que o ancião Edson que vai gostar de explicar para a gente tentar entender aqui. Nicelo Escota, ele comenta o seguinte, olha, atenção, ancião, que essa aqui é boa para você sair dessa amarra que ele pegou aqui, ó. A teologia da eleição sobre a ótica calvinista, que diz, uma vez salvo, salvo para sempre, dá margem para este entendimento, ou seja, o entendimento de que é uma liberação para pecar. Por isto mesmo, é um perigo para as igrejas que pautam sua fé neste princípio. O ancião já falou que a ideia não é essa, mas a visão que ele expressa aqui é da maioria, de que quando você fala de predestinação e que uma vez salvo, salvo para sempre, isso acaba incorrendo num perigo para as igrejas. Como é que o irmão explica aqui para o Nicelo, o que ele não entendeu direitinho aqui e por isso tem essa opinião? Então, o Nicelo não entendeu a graça.
Ele não entendeu a graça. Porque, veja bem, o que é que a igreja tem feito desde a Idade Média? O que é que a igreja tem feito desde a Idade Média? Né? E quando eu digo a igreja, eu não me refiro à igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus, a igreja eleita, santa, imaculada nos céus. Mas eu me refiro à organização humana. O que a organização humana, representando a igreja, tem feito com os homens desde a Idade Média? Colocar cabresto. Nós herdamos isso do catolicismo. Se você pega o catolicismo durante a Idade Média, o que é que nós vamos ter? Um Deus muito iracundo, jogando o cidadão no inferno a qualquer momento, se ele desobedecesse os ditames da igreja. A igreja, quando ela passa pelo processo de reforma, ela não se liberta de alguns detalhes, como esse, por exemplo. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa colocar uma cerca no povo. Porque se a gente começar a ensinar essa liberdade em Cristo, o povo vai sair pecando demais. Mas é exatamente esse o objetivo. O objetivo é que o povo peque demais mesmo. Por quê? O salvo não peca. Agora não adianta nada, porque esse que não é salvo, ele está dentro da igreja. Ele está cumprindo regras. Regras, não pode, não pode, não pode, não pode. E ele vai chegar lá e não vai ser salvo do mesmo jeito. Ele não está salvo. Ele cumpriu um monte de regras, ele viveu não com um coração salvo, mas ele viveu apenas pelas normas da lei. Então, eu não vejo que a ideia da eleição, ela nos dá liberdade para pecar. Efésios 1,4 é muito bem explicado, mesmo respeitando o ponto de vista do pastor Serafim, de que mesmo que se refira a um grupo, esse grupo ele é santificado, esse grupo são de pessoas que ainda pecam, de pessoas que ainda erram, pessoas que deslizam, pessoas que choram, pessoas que se arrependem. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que não dizem assim, hoje eu estou me arrumando, sou crente, quando eu sair da igreja, eu vou à zona de prostituição. Hoje vai ser legal. Não, vou a semana que vem de novo. Não, muito pelo contrário, que esse crente até caia num pecado como esse. Quando ele volta contrito, arrependido e dizendo, Deus me perdoa que eu nunca mais quero fazer isso. Esse é o crente, o cristão de verdade. Muito bom. Vamos finalizar essa primeira tela aí de comentários do Facebook, que é um comentário do Hélio Júnior, mas que o ancião já respondeu aqui, porque vai na mesma linha do anterior. Claro que não. Porém, se não existisse apostasia. Realmente a doutrina que diz uma vez salvo, sempre salvo, faria sentido. Mas, como existe apostasia, então o óbvio se manifesta à luz do dia ao meio-dia. O que ele quer dizer aqui é que, como a pessoa pode abandonar a fé, né, então ela não seria salva para sempre, que é a ideia que o pastor Serafim já tem abordado aqui. Vamos dar mais voz aos nossos telespectadores? Coloca aí o próximo slide, por favor, que tem mais umas informações aqui para a gente ler lá. Vamos lá. Valdonio Linhares. Isso aí. Quem fala a máxima, uma vez salvo, salvo para sempre, pensa que pode pecar deliberadamente e terá a salvação. Está se enganando. É igual ao pecador impenitente, que é constante e nunca se arrepende. Mais um aqui na linha do pastor Serafim. Eu vou ler esses três, depois eu vou fazer uma pergunta para os convidados. O Fernando Chaves dos Santos. Não, somos salvos pela fé, mas as obras evidenciam, ele colocou aqui, né? Mas evidenciam a salvação. O João Lucas Sintra. A mesma graça que traz a justificação do homem é a que o santifica. Viver uma vida na prática do pecado pode indicar um coração não regenerado. Pastor Serafim, o ancião Edson aqui no último comentário dele disse que a ideia é essa mesmo, né? Que o pessoal peque à vontade. Eu queria que o irmão comentasse aqui, porque eu também senti que o irmão queria comentar alguma coisa na hora. Muito bem. Olha, nunca existe uma liberação para pecar à vontade. O pecador peca porque ele é escravo do pecado. Não é que Deus lhe dá liberdade para pecar à vontade. E nem que a igreja ensina a pecar à vontade também. Porque o pastor Edson, ele faz um julgamento que, na minha opinião, é incorreto. Dizendo que na igreja tem uns são salvos, outros estão na igreja, mas não são salvos. Nós não podemos dizer, esse irmão aqui é salvo, esse aqui não é, esse é salvo, esse não é. Nós não temos esse direito. A pessoa aceitou a Cristo, está na igreja, ele pode ser até fraco, uma pessoa fraca, mas é um salvo. Você aceitou Jesus,
nasceu de novo, uma nova criatura, é salvo. Agora, esse salvo é que pode um dia rejeitar a graça de Deus. Porque ainda eu perguntaria para o pastor, alguém pode rejeitar a graça de Deus? De maneira alguma. Então, por favor, leia para mim Mateus capítulo 23, versículo 37. Já tem anotado aí? Tem. Ah, pronto. Então o pastor Serafim já tem anotado ali, vai ler. Então, o texto diz o seguinte. Jesus chorou sobre Jerusalém e disse: quantas vezes eu quero juntar teus filhos, como a galinha junta os pintos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Prevaleceu a vontade de quem? De Jesus ou do povo? De Deus. Mas ele queria protegê-los. Quantas vezes eu quis ajuntar, mas vocês não quiseram. Eu posso responder? Como é que daí, Zé? Não, vai responder, eu vou deixar. A gente tem um tempinho ainda. Pode encerrar? Pode encerrar. Então, pronto. Então vamos lá. Beleza. Ó, pastor ancião Edson. Quanto tempo, Angélica? 2 minutos? 1 minuto e 10 segundos, estourando o tempo para o ancião Edson sair dessa. Vai menos. Então vamos lá. Vai um texto. Os ouvintes de Paulo fazem a mesma pergunta. Fazem a mesma pergunta. Só que Paulo diz assim: porventura Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu sou da tribo de Benjamim. Então, ou seja, aí Paulo vai explicar no capítulo 9 até o 11 que existe uma interrupção, e graças a Deus que houve essa interrupção, né, para que nós pudéssemos entrar. Paulo vai falar sobre o enxerto, tal, na oliveira. Então, quando Jesus Cristo cita, né, essa passagem, Jesus está mostrando exatamente essa interrupção da parte de Deus no judaísmo para que nós, gentios, entrássemos, senão não seria possível que nós entrássemos. Fora do contexto, me perdoe. Não está, pastor. Completamente. Está completamente dentro do contexto. Nós não vamos conseguir entrar nesse debate também. Deixa o ancião Edson responder e depois a gente encerra e faz um outro debate. Está completamente dentro do contexto. Embora alguns judeus rejeitaram a graça, veja, alguns judeus rejeitaram a graça. Nós estamos tratando aqui de nação. E Paulo pega esse mesmo contexto de Jesus e traz que, como nação, Israel, ele não rejeitou, porque ele diz assim, inclusive todo Israel será salvo. Né? Quer dizer, algumas pessoas que estavam dentro do judaísmo, foi eles que não quiseram. Por que eles não quiseram? Não quiseram porque nunca foram salvos. Esse que é o grande problema. Posso responder? Pastor Serafim, eu vou ficar devendo essa resposta. Eu queria, gente, eu queria deixar mais um pouquinho, mas eu não vou poder porque o nosso tempo já está estourado. Mas nós vamos marcar um outro debate. Falar da graça é maravilhoso falar da graça, porque ela nos alcança e a gente tem muito tempo para discutir. Mas, vamos colocar o resultado da enquete aí do Facebook, por favor. Vamos lá. Não perder a salvação é uma liberação para pecar sem medo da condenação? Sim, 17%, e 83% não. Muito bom, viu? Muito obrigado você que votou aí, tá aí o resultado da nossa enquete. Continue votando lá no Facebook. Aliás, lá no Facebook você encontra também o contato dos nossos convidados, você pode mandar comentários, pode mandar pergunta para eles, pode continuar esse debate aqui, lá nas páginas do Facebook, tá bom? Muito obrigado a você que nos assistiu. Muito obrigado aos convidados, muito obrigado à parte técnica, muito obrigado à Angélica, a produção, ao Rafa, nosso estagiário, ao Lucas, nosso menor aprendiz. Deus abençoe, uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser.